O que é avivamento? O que dizer sobre o Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre quando o Espírito vem, desce com poder? Confira na nossa mensagem da Palavra de Deus aqui na IBNU. Inscreva-se no canal, curta, ative o sininho e seja você também mais um divulgador de tudo aquilo que tem sintonia com a Palavra de Deus. Deus seja louvado neste novo dia e agora nós vamos refletir sobre a revelação escrita de Deus para nós, aquilo que é consenso daqueles que são seguidores de Jesus, a sua palavra. E para isso queremos chamar a atenção ao texto de Atos capítulo 10. E vamos refletir sobre o tema quando o Espírito Santo desceu com poder. Atos 10, a partir do verso 23, segunda parte, nós lemos o seguinte. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: "Levante-se, eu sou homem como você." Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: "Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar?" Cornélio respondeu: "Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos." Vamos até aqui, depois vamos prosseguir lendo o que o texto diz depois no verso 34. É muito interessante a gente observar como é que foi aí a caminhada desse cristianismo primitivo, porque, preste atenção, é uma coisa muito impressionante o que nós vemos em toda a narrativa bíblica, porque Jesus era uma pessoa sem expressão política, uma espécie de mestre da Galileia que não tinha qualquer, vamos dizer, influência no sistema religioso da época, era alguém sem recursos financeiros. E é muito assim, transcende toda a explicação, ver como aquilo que começa com Jesus e os seus discípulos não só transborda, para toda a realidade de Jerusalém e amplia-se pela Judeia, depois por Samaria, como a gente vê em Atos 8, e agora vai chegar no ambiente de pessoas que nada tinham a ver com a tradição judaica. Aqui em Atos 10 nós temos a história de Cornélio, e Cornélio é o primeiro não-judeu, primeira pessoa sem nenhuma ligação ou conexão com o judaísmo que recebe a mensagem do Messias de Israel, de Jesus o Salvador. E chama atenção porque é muito inesperado o que nós vemos, Nós vemos aqui, emblematicamente, um homem que é um centurião romano, ou seja, ele é um chefe militar romano, e ele está ali numa condição de invasor,
de inimigo, de opressor, e ele vai ser o ponto de início da expansão da fé cristã, não só ali, né, na terra de Israel, ele está em Cesareia, mas vai marcar esse início do evangelho chegando a todas as nações, atravessando as fronteiras na missão da proclamação das boas novas da fé. Agora, é interessante a gente ver o que está acontecendo de fato, porque, na verdade, Pedro, e é interessante que fica claro que Pedro tem o ministério, ele é chamado no Novo Testamento do apóstolo da circuncisão. O seu foco é trabalhar com o próprio povo judeu, anunciando o Messias Jesus. Ele está em Jope, que é uma cidade-porto, é a Jope conhecida lá da história de Jonas, né? A Jope que é um lugar assim emblemático onde os fenícios trouxeram madeira que vai acabar indo lá para construir o templo do rei Salomão. Ele está ali e ele vai passar ali um momento na casa de um homem que trabalhava com couro, um homem chamado Simão. E Pedro tem uma visão interessante, muito assim fora do normal. Ele vê um lençol que desce do céu e trazendo alguns animais que eram impuros para serem comidos. É importante ressaltar isso, porque às vezes as pessoas pensam, não, na Bíblia esse bicho é imundo. Não é que o bicho em si seja imundo, ele não era aceitável para a alimentação. Não é que ele fosse um bicho considerado algum animal que tinha qualquer ligação com o mal, não é essa a ideia, né? E aí ele vê isso e a voz do céu fala que ele deveria se alimentar, matar e comer. E ele então diz, como assim, Senhor? E nisso chegam alguns enviados, alguns emissários de Cornélio. Cornélio tinha tido uma visão. E é interessante o verso 19 aí de Atos 10, que diz que enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Aqui é muito curioso e chama a nossa atenção, porque nós vamos observar que está acontecendo um movimento de Deus para o anúncio e a ampliação da mensagem do Evangelho. E a gente fica imaginando como é que isso deve acontecer. Até hoje a gente pensa, né, que as coisas ligadas à expansão da fé está relacionado com o conteúdo adequado que precisa ser transmitido, está relacionado com o nosso procedimento correto, né? O pessoal diz, se a gente não fizer as coisas direito, Deus não vai abençoar, então a gente precisa ser certinho, que aí a coisa vai estar funcionando bem. Outras pessoas enfatizam muito o que a gente pode chamar dos aspectos gerenciais e logísticos. Olha, se você fizer as coisas dentro dessa lógica, com essa organização, com essa estrutura, com tudo isso, aí as coisas vão funcionar. É curioso ver que na igreja primitiva, o livro de Atos, preste atenção nisso, vai fazer uma referência direta ou indireta ao Espírito Santo 56 vezes. E aqui nesse movimento extraordinário, nós vamos ver que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai direcionar Pedro para receber aí esses emissários de Cornélio. E isso é muito significativo porque nós temos uma coisa bonita assim na construção bíblica do Novo Testamento, porque nesse grande projeto de redenção, de nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, de trazer essa obra de redenção divina através da história, nós vamos ver que a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, como Messias, como Emanuel, como Deus conosco, mostra um elemento muito assim revelador da parte de Deus, né? Essa coisa extraordinária do Logos, né? Do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Vimos a sua glória como
do unigênito do Pai, e quando isso acontece, né, a contrapartida que se encaixa nessa ação de Deus tem sequência com essa ação extraordinária do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem a ver com uma revelação de Deus menos perceptível aos nossos sentidos. Não é a mesma coisa de que está diante, né, do Filho, do Verbo. E aí é curioso que parece, né, que o Evangelho assim meio que foi derrotado. Porque preste atenção, Jesus foi condenado pelo poderio romano. Ele morreu crucificado sob a lei romana. E aí você vê Israel na expectativa do Messias, o poder de Roma só cresce, o Messias de Israel morre crucificado, Roma tem o poder. Então tudo que a gente vê assim é um cenário claro de derrota de Jesus, seus discípulos e da sua mensagem. Curiosamente, né, aí que está, meio que, como alguns gostam de dizer, meio que no turno da noite, né, meio de uma maneira imperceptível, Atos reflete esse agir imperceptível e sem controle do Espírito Santo, e aí uma santa ironia que o primeiro a ser trabalhado por parte desse agir diferenciado de Deus vai ser exatamente um militar romano. É quase como uma ironia dizendo, você está vendo mesmo quem é que tem domínio, quem tem poder sobre qualquer realidade? O poder do Espírito Santo. Agora, a dificuldade não para aí. É interessante, né, que esse avanço do reino de Deus, esse avanço da missão, ele enfrenta um desafio por parte exatamente dos integrantes que são chamados para executar essa missão. Então você veja só, havia uma sabedoria muito importante na lei cerimonial judaica, né, daquilo que poderia ameaçar a vida ou poderia dar continuidade de vida. Aquelas leis não eram sem sentido. Mas acontece que houve uma certa radicalização, uma preocupação tão grande com esse elemento da lei que, de fato, já não era mais, muitas vezes, a lei que conduzia a vida das pessoas, mas os próprios religiosos meio que consideravam a lei acima das próprias pessoas. Aquela conversa, né, de Jesus ao dizer que o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, dá para a gente entender o que acontece. Então, assim, Pedro, mesmo Paulo, os outros, eles crescem nesse ambiente. Por mais que tenham visto Jesus fazer tudo o que ele fez, acompanhado, peraí, esse negócio da gente ir lá na casa de um gentil, ainda mais um gentil romano, e como assim, né? Esse indivíduo não é muito amigo nosso, esse indivíduo tem hábitos e coisas das quais eu não vou poder me livrar na hora lá, e depois as pessoas da comunidade vão ver e eu vou estar impuro cerimonialmente. Quer dizer, é muita complicação e muito trabalho. E aí interessante, o Espírito de Deus, na verdade, na discussão que nós temos lá da visão do lençol, não quer discutir os detalhes sobre os alimentos. Aquilo de fato vem mostrar que não haveria nenhum problema de Pedro se aproximar dos gentios. A temática dos alimentos ela é secundária, não é discutida em detalhes ali. E Pedro então vai chegar diante de Cornélio. Que coisa impressionante. O que é que a gente descobre? A gente descobre que existe a proposta do reino de Deus que está sintonizada com a missão da proclamação do Evangelho que deve atingir todas as nações. Jesus deixou claro isso na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20. E acontece que a própria comunidade da fé, com toda a sua limitação e fragilidade, não tem muita condição de fazer isso. E quem é que vai conduzir esse processo? Atos deixa claro, o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito chama tanto a atenção porque a gente percebe uma coisa interessante, assim, é como um solo preparado para a chuva que vai cair. Quer dizer que Cornélio já tinha sido trabalhado por Deus de diversas maneiras. Quando nós lemos o texto, você vai ver que Cornélio, por exemplo, é descrito que ele é um temente a Deus. Isso chama muito atenção. Por quê? Porque entre
os diversos povos do antigo Mediterrâneo, eles já tinham prestado atenção que a realidade da fé no ambiente judaico era diferente. Essa questão de crer num Deus só, esse Deus que ultrapassava os sentidos e que não podia ser reduzido a uma estátua, essa maneira comunitária de viver, né, em torno da sinagoga com as famílias, essa questão da ética, essa questão do respeito familiar, essa questão da importância de cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, e isso foi chamando a atenção e muita gente se tornou, digamos assim, amigo da Torá, amigo da tradição judaica, amigo da sinagoga. E Cornélio é uma dessas pessoas. E é interessante que não só, né, ele se interessa pelo Deus único e verdadeiro, ele se torna uma pessoa piedosa. É curioso como o texto diz que as esmolas, né, em hebraico a gente chama isso de tzedakah, né, a maneira de agir com caridade para quem está numa situação de necessidade. Isso ele tinha feito e estava indo diante de Deus, e agora Deus age com poder, ele recebe uma visita angelical e o Espírito Santo age conduzindo esse encontro entre Cornélio e o apóstolo Pedro. Por isso a gente precisa ficar bem descansado num certo sentido. E ao mesmo tempo observando, vamos dizer assim, a meteorologia espiritual, olhando o clima da situação e vendo que o Evangelho de fato vai atingir o foco, o objetivo que Deus tem pelo agir do Espírito. E, como a gente vê, ironicamente, a pessoa mais imprevisível aqui é exatamente Cornélio. Então Cornélio vai ter um encontro com Pedro. E nós vamos ver essa ação extraordinária do Espírito Santo. Vamos ler um pouquinho mais aqui no texto, quando vemos esse encontro. Pedro vai fazer uma pequena viagem, ele está em Jope, né, e aí ele vai se dirigir, aí andando provavelmente algo perto de uns quase 30 quilômetros até Cesareia. Cesareia aqui é Cesareia Marítima, um lugar muito bonito, que havia sido feita ali, né, construído principalmente pela ação do famoso Herodes o Grande, né, lá um pouquinho antes aí desse momento, algumas décadas antes. E Cesareia Marítima, um lugar que tinha um hipódromo, um teatro, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes, e Cornélio está lá porque é a capital da Judéia, né? É o centro de administração romana, por isso Cornélio se encontra lá. Lembre-se que é aí que vai ficar, por exemplo, Paulo preso depois, na época de Festo, de Félix. O livro de Atos vai revelar para a gente posteriormente. Mas aí o que acontece? Olhando para o texto, nós vemos que então Pedro começou a falar, verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Uau! Que impressionante observar qual que é o caminho do Espírito Santo. Aqui a gente olha e chama atenção porque quando a gente pensa na nossa caminhada de fé,
né? E a gente vê que tipo de diretriz nós devemos tomar. De fato, é um problema quando muitas comunidades se tornam assim quase com uma mentalidade de construir um cristianismo meio que mecânico, que funciona a partir de paradigmas de controle total da dita sabedoria humana. Por outro lado, tem muitas pessoas que imaginam, né, que a fé cristã é restringida, né, é definida apenas por uma série de declarações de fé. É interessante que, enquanto alguns enfatizam o poder espiritual com pouca atenção ao ensinamento bíblico, e outros acham que o ensinamento pode dispensar a importância do poder do Espírito, aqui a gente vê algo que chama atenção, que é a relação nítida entre a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo. O ensino bíblico bem definido e aquilo que tem a ver com essa ação do Espírito. Isso significa que quando o Espírito vem com poder, né, a gente ouve falar muito da expressão avivamento. O que quer dizer avivamento? Será que avivamento é apenas um crescimento numérico? Eu me lembro que uma vez eu estava no exterior e alguém disse, nossa, eu ouvi falar que no Brasil estão experimentando um avivamento enorme, um avivamento que vem lá do sul do planeta Terra e vai se espalhar por toda parte, e aquilo que eles ouviram sobre avivamento não parece ser exatamente o que a gente escutava em outros ambientes sobre os mesmos fenômenos que estavam sendo apresentados. E então, o que a gente entende? Será que é uma coisa emocional forte, onde todas as pessoas são abaladas aí nos seus sentimentos? É interessante que a ação poderosa do Espírito está em sintonia com a mensagem. E eu acho interessante os detalhes. Você prestar atenção e ver o que o texto menciona, como a mensagem de Pedro é a mensagem voltada para o entendimento de Cornélio sobre quem é Jesus, o que é o Evangelho e a necessidade de depositar a fé em Cristo. Veja que ele apresenta o Evangelho de uma maneira muito nítida. Primeiro ele diz, olha, esse agir de Deus poderoso, esse agir do Espírito com poder sobremaneira atravessa qualquer fronteira. Por isso ele diz, olha, que Deus, ele não trata as pessoas com parcialidade e de todas as nações aceita todo o que o teme e faz o que é justo. É interessante isso, né? Muitos grupos religiosos querem circunscrever e limitar Deus à sua tradição. E não percebe que o Espírito Santo às vezes está agindo até em ambientes em que a gente talvez não faça ideia que isso seja possível. Então está lá o Cornélio, um pagão romano, que começa a ouvir alguma coisa, que se interessa por isso, e aquilo que está acontecendo tem a ver com esse agir divino, que é esse agir que atravessa toda a fronteira, muito além do que a gente imagina. E então ele vai falar das boas novas de paz, interessante dizer isso para um romano, né? Ainda mais militar, por meio de Jesus, e ele mostra a realidade de Jesus na história. Tem gente aí dizendo, não, Jesus é uma ideia bonita. Não, ele andou por onde? Na Judeia, na Galileia, ele foi batizado por João, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, mais uma vez a ênfase no Espírito Santo, que ele saiu fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Nós somos testemunhas disso na terra dos judeus, quer dizer, em Israel, em Jerusalém. Deus o ressuscitou dos mortos e ele diz claramente, nós comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos e estamos pregando por ordem dele. Então, observe que se temos um agir do Espírito Santo, ele conduz todos que estão sob a sua direção, a proclamação do Evangelho, a missão, e isso de maneira claramente apresentando o Evangelho do jeito que ele é, sem qualquer tipo de confusão, de distração ou de qualquer elemento que não faça parte dessa verdade divina.
É impressionante ver que, apesar da limitação e da fragilidade do próprio Pedro, o Espírito Santo vem agindo com poder. E o texto de Atos nos mostra o que acontece na sequência e é absolutamente surpreendente, porque você pode imaginar comigo viajar no tempo, né? Ali Pedro chegando numa casa chique, num lugar especial, com alguns seguidores de Jesus, irmãos ali, que vieram de Jope, desse contexto totalmente judaico, aquela coisa de entre olhares duvidosos, que lugar é esse, o que vou encontrar lá? E aí vem o Cornélio recebendo toda essa situação e, curiosamente, algo impressionante ocorre. Lembre-se de que Cornélio está tão atingido por Deus, está tão impressionado, isso para um romano, né, que é militar, que está lá no extremo oriente do império e que está experimentando uma realidade totalmente impressionante, para que ele, quando chegar diante de Pedro, ir lá e se prostrar, né, e Pedro imediatamente dizer: não faça isso porque eu sou homem como você. Então, imagina só o tamanho de tudo que está envolvido num cenário como esse, é algo de tirar o fôlego. Agora, veja só, ninguém sabe o que vai acontecer. E isso que é interessante, o reino de Deus tem esse elemento de surpresa, né? A gente prepara, a gente faz, a gente age, os projetos do reino de Deus acontecem, as pessoas se mobilizam, mas, na verdade, as coisas acontecem de uma maneira como um iceberg, né? A gente vê a ponta, a gente não sabe o tamanho do que está por trás, por isso é tão importante caminhar numa trajetória de dependência de Deus, de confiança no Senhor e de entendimento que tudo acontece pela ação do Espírito. E olha só o que aconteceu. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Impressionante o que nós vamos ver aqui. Nós observamos que aquele momento é algo absolutamente inusitado, né? Existe um suspense no ar. E é muito interessante ver o que vai acontecer aqui, o que a gente chama de Pentecoste gentílico. Por quê? Porque para mostrar que a promessa de Deus, de que o Espírito de Deus estaria habitando e vivendo entre nós, algo dito lá atrás por Joel no capítulo 2, versos de 28 a 32 no seu livro, para mostrar para nós como é que as coisas estavam acontecendo debaixo desse controle, né, dessa ação soberana de Deus na história. Nós vemos o grande Pentecoste que acontece em Atos 2 com a descida do Espírito Santo. Só que ali, é bem claro, né, a festa de Pentecoste é uma festa judaica, né? Nós temos ali aquilo que é chamado festa da colheita, festa de Shavuot, né? E quando isso aconteceu, isso lá final de abril, começo de maio, isso aconteceu exclusivamente no ambiente judaico. Ali, inicialmente, todos os seguidores de Jesus eram apenas judeus e todo mundo estaria entendendo que o Messias de Israel chegou, ele morreu, ressuscitou, ele vai voltar e agora estamos agindo aqui sob o poder do Espírito Santo. Demorou um pouquinho para o pessoal entender
que uma derivação um pouco estranha do judaísmo, que foi o contexto samaritano, muito rejeitado, o Espírito Santo, em Atos 8, amplia o seu poder e nós vamos ver ali o Pentecoste samaritano na sequência. Agora, o inusitado vai acontecer. O Espírito Santo desceu com poder no contexto gentílico. Então, nós observamos, né? Aliás, o texto depois vai continuar no capítulo 11, dizendo que vai ter que haver uma explicação para a igreja de Jerusalém sobre o que foi que aconteceu em Cesareia, né? E veja que o Espírito Santo desce sobre todos os que ouviam a mensagem, ou seja, não foi só Cornélio. O que acontece? De repente, assim como aconteceu no Pentecoste original, agora esse centurião da corte chamada italiana, juntamente com os outros gentios ali, recebem o agir poderoso do Espírito. E o que chama a atenção é que isso acontece, atenção, muito importante nisso, a diferença do poder verdadeiro do Espírito para um mero emocionalismo humano ou qualquer coisa que possa parecer assim uma espécie de processo de manipulação de massa. Você percebe que o texto deixa claro que enquanto eles ouviam a palavra, ou seja, não houve nenhuma tentativa de incentivar ou estimular ou motivar alguma espiritualidade fabricada. Isso significa que o Espírito age quando a gente entende o que Deus tem a dizer. Quando eles compreenderam quem de fato é Jesus e o que aconteceu, qual é a obra da redenção, a realidade da ressurreição dos mortos, e eles então depositaram a sua fé, nessa hora abriu-se, quebraram-se as barreiras, e então eu fico imaginando, né? Eu queria ver a face, né? A cara do Pedro, de todos que foram com eles, vendo aqueles gentios, agora falando em outras línguas. Isso chama a nossa atenção porque essas línguas aqui, muito seguramente, são idiomas, porque não só a gente observa que é o que acontece em Atos capítulo 2, mas aqui em Atos 10 a gente vê que eles falavam em línguas e exaltavam a Deus. Quer dizer, o que eles estavam falando podia ser entendido, interpretado, não faço ideia que tipo de língua foi, mas é um milagre que mostra esse poder impressionante do Espírito atingindo aqueles que a gente jamais poderia imaginar. Isso vai deixar claro para a gente algo que não é tão simples assim, porque preste atenção. À medida em que a gente tem contato com as diretrizes de Deus, a gente corre o risco de colocar um filtro nessas diretrizes e utilizar essas diretrizes de uma maneira que elas fiquem acomodadas ao nosso entendimento da maneira como Deus age e do que exatamente envolve o projeto do reino de Deus. Na verdade, quando a gente vê o que acontece no Novo Testamento, estava tudo profetizado lá no Antigo. Na verdade, o papel de Israel para as nações também estava claro lá. Na verdade, Deus falando do papel de judeus e gentios na construção da história redentiva, inclusive com elogios extraordinários a gentios que depositaram sua fé no Deus único, estava presente lá, mas de alguma maneira o caminho foi mudado. Isso é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente às vezes, né, porque nós entendemos a importância da doutrina, porque nós temos as nossas convicções peculiares e particulares da nossa comunidade local, do nosso grupo denominacional, da nossa tradição histórica. Às vezes esses elementos ganham tal protagonismo que a gente deixa de perceber o agir soberano e poderoso do Espírito Santo que atravessa as fronteiras. E dois tipos de fronteiras. Atravessa as fronteiras dos corações humanos. E a gente vê, né, esse elemento impressionante, porque quem olhava no mundo antigo para a realidade judaica via ali um particularismo muito acentuado, né?
E agora a gente percebe que esse Deus fala hebraico, fala aramaico, fala grego, fala latim, se comunica com esses samaritanos e com os gentios, e os gentios mais inesperados através desse agir interno. Por isso, a gente deve aprender uma lição aqui. Quando a gente pensa nos projetos do reino de Deus e a gente pensa na prática da missão, quando a gente se envolve naquilo que a gente quer fazer de evangelização, quando a gente é encaminhado para alguma cesareia da vida, a gente precisa tentar prestar atenção no seguinte: onde é que o Espírito está soprando? Onde é que Deus está trabalhando? O que está acontecendo? Muitas vezes algumas coisas acontecem no cenário e a gente enxerga a coisa meramente do ponto de vista da formalidade doutrinária, meramente do ponto de vista do nosso planejamento, meramente do ponto de vista daquilo que parece mostrar a situação ao nosso controle, sobre o nosso domínio, quando a gente não percebe tantas vezes esse agir poderoso do Espírito. A coisa mais extraordinária no Novo Testamento é como os apóstolos, os escolhidos por Jesus, aqueles que tentam prosseguir na missão, eles são surpreendidos por Deus e vão ser levados a ir além do que imaginavam. Você já parou para imaginar que Pedro, tendo aquela visão, tem a coragem de dizer uma frase que chama a atenção: não, Senhor. Como é que você chama Deus? Como é que você chama, né? Ele diz Senhor e diz não para ele ao mesmo tempo. Que tipo de Senhor é esse para quem você fala não? Percebe? A limitação da compreensão, do entendimento, da cabeça, ela é muito nítida. Então Pedro vai ter que vencer as fronteiras internas da circunscrição da sua caminhada para que ele possa se aproximar de Cornélio e fazer diferença. E a pergunta que a gente levanta hoje é: como é que você tem sido libertado de você mesmo, das suas limitações no entendimento da obra de Deus feita à nossa volta, especialmente em contextos e ambientes que a gente certamente vai estranhar? Quando a gente olha para os diversos grupos cristãos na história e até hoje, você vê pessoal que gosta de fazer um estilo de adoração num perfil mais barulhento, outro que gosta de uma coisa mais solene, outros que preferem, né, fazer as coisas de uma maneira mais contemporânea, outros fazem a coisa de maneira mais em sintonia com a história. É impressionante o mosaico, a diversidade, uma coisa assim. Quando você ultrapassa as fronteiras para ver outros países, outras culturas, de fato, você está num ambiente, entra no outro, você diz: nossa, não, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que a gente precisa perceber aqui é que a obra de Deus é obra de Deus. O que nós temos é um agir do Espírito Santo. E em vez da gente procurar controlar, determinar, fechar o nosso juízo exageradamente sobre uma série de coisas que a gente nunca viu de perto e nunca compreendeu a realidade, é importante prestar atenção em que medida Deus abre a nossa vida para em foco com a prioridade da missão e com a percepção do ouvir a voz do Espírito e prestar atenção no agir do Espírito, o que é que a gente de fato tem, né, de mudança interna, abrindo as fronteiras do nosso coração para o entendimento e a sintonia com o agir de Deus. E não somente isso, esse agir divino não é um agir que quebra e abre elementos e amplia os paradigmas dentro da gente. Foi tão difícil para Pedro chegar onde ele chegou. Ele já tinha sido difícil quando ele e João foram para Samaria. Eles vão aprendendo com esse agir divino. Mas a coisa mais impressionante é ver que o abrir das fronteiras internas abre as
fronteiras externas. Que coisa impressionante! O Evangelho, o poder de Deus, será vitorioso, se espalhará por todas as nações. Eu vejo muitos cristãos negativos, preocupados, eles dizem, olha, eu estou vendo o crescimento do misticismo em tal lugar, quase todo dia eu recebo informação, olha, em tal ambiente agora está tendo esse tipo de culto, não sei de que jeito, aqui tem uma coisa até mesmo diabólica em tal lugar, olha, o ambiente secularista fez isso. Então, há uma espécie de registrar e reforçar os elementos negativos, é como se Deus estivesse assistindo de camarote à distância e estivesse esperando a gente dar um jeito nessa bagunça, porque a coisa está meio fora de controle, né? Tem cristãos desesperados com o que acontece aqui dentro e o que acontece lá fora. Meus queridos, a obra de Deus é dirigida pelo poder do Espírito Santo. E quando o Espírito vem com poder, ninguém pode segurar isso. E é isso que a gente observa aqui. Não há nenhuma razão para a gente ter grandes expectativas para o crescimento dessa igreja primitiva. Está lá esses galileus frágeis, esses indivíduos que não são as pessoas mais bem preparadas para enfrentar a expansão do Evangelho para todas as nações. Está aí esse pessoal que não tem recurso, que não tem condições de ir além da sua experiência mais imediata. Está ali esse pessoal que tem hostilidade por parte dos religiosos que dominam o sistema na ocasião, que tem também uma rejeição profunda, uma preocupação com o domínio romano de evitar que esse movimento cresça. Mas a pergunta é, quem pode descobrir, sondar, espionar o agir do Espírito de Deus? E quem pode conter esse poder que atravessa toda a fronteira externa, a fronteira interna e a fronteira externa, para atingir a todo mundo? Por isso, você e eu devemos estar em sintonia com a missão, sabendo que é apenas um privilégio nosso entrar nessa realidade que necessariamente alcançará não só Cornélio, mas todos os povos da terra com a mensagem verdadeira do perdão dos pecados, da salvação, da vida eterna, da vida mudada e da chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, engaje a sua vida na missão e, mais do que isso, escute, prepare-se, abra o seu coração para o agir do Espírito, porque ninguém pode fazer absolutamente nada com nenhum poder deste mundo quando Deus resolve agir, quando o Espírito desce com poder.